Salve Maria, queridos irmãos, este é o meu canal, Padre Dalvan. Peço que vocês se inscrevam nele para receberem as notificações e não esqueçam de dar o seu like e de comentar o conteúdo do nosso canal. E hoje, dia 25 de janeiro, quinta-feira, a Igreja celebra a festa da conversão de São Paulo. E o evangelho que nós vamos ouvir é o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículos do 15 ao 18. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, também não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, como ouvimos no Evangelho, no dia da sua ascensão, Jesus, antes de ser ocultado ao olhar da sua igreja, pois ele continuaria presente de maneira invisível no meio da sua igreja, pois ele mesmo dissera: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus então dá um mandato a toda a sua igreja: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Esta é a vocação da igreja, de ser missionária, de evangelizar. Essa ordem de Jesus nunca caducou. Queridos irmãos, São Paulo seguiu à risca essa ordem de Jesus. Ele foi escolhido por Deus para ser instrumento de conversão de pagãos, de reis. O desejo de Paulo era chegar até Roma, o centro do mundo naquela época. E São Paulo fez grandes viagens para poder espalhar o Evangelho de Cristo. Eu recomendo que vocês leiam a história da conversão de São Paulo, que está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos do 1 ao 22. Sabemos pelo próprio São Paulo, na carta aos Gálatas, que ele era fariseu. Antes de conhecer Cristo, ele frequentou a escola do rabino mais famoso da sua época, chamado Gamaliel, e ele se destacava entre os alunos desse rabino na observância da lei. Paulo alimentava um ódio contra os cristãos e obteve do Sinédrio cartas para prender o maior número possível de cristãos em Damasco. Então, em busca dessa proeza, desse sucesso, isso lhe traria glória, ele perpetrou uma viagem para Damasco, mas ele não sabia o que aconteceria com ele nessa viagem, algo que mudaria para sempre a sua vida. A certa altura da viagem para Damasco, ele foi envolvido por uma luz que vinha do céu, então a luz de Deus, e ele caiu, portanto, por terra. Ele caiu no chão. O que isso significa? O próprio Senhor derruba Paulo da altura do seu orgulho, da altura da sua soberba. Quantos de nós precisamos também ser derrubados da altura da nossa prepotência, da altura
da nossa autossuficiência, mas o Saulo, ou melhor, o Paulo derrubado, esse Paulo será erguido por nosso Senhor. Com efeito, o homem, ele deve se manter em pé no Cristo. São Paulo, em uma de suas cartas, falará dessa ideia do homem que confia em si mesmo, do homem que acha que será salvo somente pelas suas obras. Paulo ensinará que o homem deve confiar em Cristo, as suas obras devem ser realizadas em Cristo, o homem deve ficar ereto, em pé em Cristo. Então, Saulo, ou melhor, Paulo é derrubado, aquele Paulo que confiava em si mesmo, e agora será um Paulo erguido por Cristo. Também na história da conversão de São Paulo, se conta que ele ficou cego por 3 dias. Por que ele ficou sem a visão por 3 dias? Os 3 dias foram necessários para que Cristo nos redimisse. Nosso Senhor deu a sua vida por nós naquela sexta-feira da paixão e gloriosamente ressuscitou na madrugada do domingo. 3 dias para o Senhor realizar esta grande obra da redenção. São Paulo, portanto, experimenta esta escuridão durante 3 dias. Ele será batizado dentro de Damasco por um discípulo de Cristo chamado Ananias. Depois que ele é batizado, então ele recupera a sua visão e Paulo começa a ver o mundo não mais com seus próprios olhos. Ele começa a enxergar o mundo com olhos novos, ou seja, com os olhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, numa visão, orientou Ananias para que acolhesse Paulo dentro da igreja. E Jesus falou a Ananias que Paulo seria a causa de conversão de muitos pagãos. Então, queridos irmãos, foi tão marcante a influência de Paulo na igreja. O pensamento de Paulo ajudou muito a nortear os rumos da igreja. Mas Paulo não fundou uma igreja nova. Paulo entrou na igreja que já existia, a igreja vinda dos apóstolos. Paulo queria anunciar ao mundo aquilo que ele havia recebido dos apóstolos. Ele mesmo diz em uma das cartas aos Coríntios: transmito-vos aquilo que eu mesmo recebi. Então, queridos irmãos, Deus age por meio dos seus escolhidos. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Queiramos nós sermos as mãos e os pés de Cristo, ou seja, que Cristo haja por meio de nós. Ainda que Paulo tenha deixado sua grande marca na igreja, mas era Cristo quem estava agindo por meio de Paulo. Como disse Jesus a Ananias, eu separei Paulo para que ele fosse um instrumento de conversão de muitos pagãos, para que, por meio do ministério de Paulo, muitos pagãos chegassem ao conhecimento da fé. Então Paulo faria aquilo que Cristo queria. Queridos irmãos, quantos santos deixaram profundamente a sua marca na Santa Igreja Católica?
Além de Paulo, podemos citar aqui Agostinho. Nós bebemos muito nesta fonte. A teologia deve muito a Santo Agostinho, mas deve muito também a Santo Tomás de Aquino. Como Santo Tomás ajudou a esclarecer a fé para nós. Podemos falar aqui também de Santo Inácio de Loyola, mas era Deus quem agia por trás, era Deus quem agia em todos esses homens e continuará agindo por meio deles e por meio de novos instrumentos que Deus elege, porque esta missão da Igreja de evangelizar os povos perdurará até o retorno glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, que nós também sejamos missionários e que ensinemos aos homens aquilo que Cristo confiou à sua Igreja. Nós não ensinamos aquilo que é nosso, nós transmitimos às pessoas a doutrina da Igreja, essa doutrina de há 2000 anos, que é sempre nova. A palavra de Jesus, ela é de todos os tempos, porque Ele é ontem, hoje e sempre. Nós não inovamos a doutrina. Podemos até mudar a maneira de ensinar, mas o conteúdo não podemos mudar, não temos autorização para isso, porque o conteúdo recebemos de Cristo. Cristo confiou-nos o depósito da fé no meio da sua santa Igreja. Neste dia em que celebramos também a conversão de São Paulo, vamos recordar que Cristo se identifica com a sua Igreja. Saulo, quando foi envolvido por aquela luz no caminho de Damasco, ele ouviu uma voz que lhe chamava pelo nome e que lhe perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perguntou àquela voz: quem és? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Saulo estava perseguindo os cristãos, mas Jesus quis dizer que Saulo, ao perseguir os cristãos, estava perseguindo ao próprio Cristo. Saulo não imaginava que perseguindo os cristãos, perseguindo a Igreja, estava perseguindo o próprio Cristo. Cristo é a cabeça da Igreja. Nós que formamos a Igreja estamos unidos a Cristo. Só podemos estar unidos a Cristo se formos Igreja. Tudo que afetar a Igreja afetará Cristo. E tudo que acontece com Cristo acontece também conosco. Por isso, com Ele, nós já morremos e também ressuscitamos. Jesus também disse a Ananias, a quem já me referi nessa homilia, que Saulo ia aprender o quanto ele deveria sofrer por Cristo. Saulo sofreria por amor a Cristo. Saulo sofreria porque amaria Cristo em profundidade, porque todo aquele que ama a Cristo sofre mais um sofrimento redentor, porque o amor também supõe isto, o sofrimento, a dor. Queridos irmãos e irmãs, que São Paulo interceda por nós, para que também nós nos convertamos a Cristo, para sermos membros vivos do seu corpo místico, do corpo místico de Cristo, que é a Santa Igreja. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, a sempre Virgem de Nazaré, pela intercessão de São José e de São Paulo Apóstolo, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora.